Prazo é o tempo da operação na aplicação financeira. E a taxa de juros é o coeficiente que representa o juro utilizado, o juro ganho nessa, ou recebido, né, nessa aplicação financeira. Juro simples, ele é proporcional. Eu trabalho com um sistema de cotas, pode vir para cá, tá certo? Ele é totalmente proporcional. Presta atenção, eu estou no juro simples. 2% ao mês. Durante 5 meses, você ganha 10%. Você não precisa de fórmula para isso, não. Se você tem, você aplica seu dinheiro e está ganhando 2% ao mês no juro simples. Em 5 meses, você vai ter 2 vezes 5, 10%. Porque eu estou falando de juros simples. E se fosse juro composto, você teria mais do que 10%, porque aí é juro sobre juro, que a gente chama de acumulação do capital. Tá certo? Que tipo de questão cai em prova envolvendo juros simples? Joga lá pra gente, ó. Calcule o juros gerado por um capital de 27 mil aplicado 8 meses a uma taxa de 6%. Ora, bolas! Eu preciso de fórmula para quê? Olha só, 6%, bichinho, a 8 meses, 6 a 8 meses, eu ganho 48% do que eu apliquei. Então, eu vou receber 48% de 27 mil. 48% de 27 mil, olha só, eu vou receber um juro de 12.960. Isso significa que eu vou sair de lá com um montante de quanto? Os 27 que eu apliquei, mais os 12.960. Ou seja, eu saio daqui dessa aplicação com 39.960, porque eu estou aplicando a juros simples. E se fosse juro composto? Se fosse juro composto, galera, você ia sair com mais do que 39.960. Por quê? Porque se a juros simples está dando isso, composto vai dar mais. E eu não preciso de saber muita fórmula nem nada, não. Basta eu usar essa ideia. Aí, existem casos particulares que pedem, presta atenção, mas isso, olha, galera, anota para não falar que eu falei coisa errada. Eu posso pedir em prova casos particulares. Capital médio, taxa média e prazo médio. Eu pedi para você calcular um prazo médio, uma taxa média. Te dou várias aplicações e peço para você fazer a média. Quando eu peço isso, é literalmente média. É literalmente a média ponderada. Olha pra você ver que maravilha que a sua vida de ontem para hoje mudou. Antes você tirava uma média só, você somava tudo e dividia pela quantidade, não foi? Na aula de ontem nós aprendemos que além dessa ainda tem a média harmônica. E na aula de hoje a gente vai ver a média ponderada, que é usada para juros simples apenas. E aí, um macete para vocês é o macete do triângulo. Quando eu falo de juros, eu tenho o juros simples e tenho também os juros compostos. Para juros simples, eu faço o seguinte. Eu coloco um triângulo. J, C, I, N. Juros é capital vezes taxa vezes tempo. Capital é juros sobre taxa vezes tempo. Taxa é juros sobre capital vezes tempo. E tempo é juros sobre capital vezes taxa. Lembrando que montante é capital mais juros. Tá?
No juro composto, eu vou colocar a fórmula aqui, mas a gente ainda vai ver, montante é capital vezes 1 mais I elevado a N. São essas as duas fórmulas de juros que vocês têm que saber. Tá ok? Pronto? Olha, volta lá para mim no slide. Olha que tipo de questão que fala sobre taxa média. Pedro efetuou diversas aplicações financeiras. 5 mil a taxa de 4% ao mês durante 8 meses. 3 mil a taxa de 5% ao bimestre durante 6 meses. E 10 mil a taxa de 5% ao mês durante 7 meses. Miguel pretende fazer as mesmas aplicações, porém, o valor do capital aplicado deve ser o mesmo nas 3 transações. Qual deve ser o capital aplicado por Miguel para obter o mesmo rendimento que Pedro? Então, presta bastante atenção. O que eu quero ali é uma média dos capitais. Eu quero que, ao invés, tá, do fazer igual Pedro, aplico tanto aqui, tanto ali, eu vou pegar um único valor e aplicar a mesma coisa em tudo. Portanto, eu vou tirar, vem cá no cantinho, o capital médio. No triângulo, capital vai ser o quê? Juros sobre taxa vezes tempo. Então, é o somatório de todos os juros, porque são várias aplicações, sobre o somatório da taxa vezes o tempo. Só isso, mais nada. Então, olha só, capital aqui vai ser, vou pegar lá do outro lado, ó, 5 mil vezes a taxa de 4%, então é 0,04, vezes o tempo dado lá, que é 8 meses, que é a primeira aplicação. Mais, o segundo capital é de 3 mil, a taxa é de 5% ao bimestre, portanto, 2,5% ao mês, então é o mesmo que multiplicar por 0,25, vezes 6 meses. Poderia ter feito 3 bimestres e mantido a taxa que dá na mesma, tá? Mais 10 mil vezes 5% ao mês, então é 0,05, 7 meses. Sobre o somatório da taxa vezes tempo, então vai ser 0,04 vezes 8, mais 0,025 vezes 6, mais 0,05 vezes 7. Muito bem. Valéria, essa conta é imensa, mais ou menos. Usa a tabuada. Olha bem, presta atenção. Se eu multiplicar em cima e embaixo por 100, eu elimino essas vírgulas todas. Ou, se vocês preferirem, tá certo? Se eu igualar a quantidade de casas à vírgula em cima e embaixo, eu também elimino. Fazendo esse cálculo todo, tá certo? Do jeito que você quiser, da maneira que você quiser, eu vou encontrar um capital médio de 6.768,29 centavos. É claro que em prova esses valores são mais redondos. Cadê uma questão que eu peguei aqui, que eu vou fazer para vocês? Quer ver?
Aqui, achei. Slide 395, joga lá. Questão da prova de auditor fiscal, tá certo? Tudo bem, a gente não tá pro cargo de auditor, mas vem aqui. Capitais de 2.500, 3.500, 4.000 e 3.000 são aplicados a juros simples durante o mesmo prazo, as taxas de 6%, 4%, 3% e 1,5%. Obtém a taxa média. Ora, vem aqui no triângulo. Eu quero I no triângulo. I é somatório de juros sobre somatório de capital vezes tempo. Tá vendo aqui, ó? I é isso. Então, ó, o que eu vou fazer? Taxa média vai ser somatório dos juros sobre o somatório, tá certo? Do capital vezes o prazo. Mas fala na questão que o prazo é o mesmo. Se o prazo é o mesmo, eu não preciso usar o prazo, não, prazo 1. Então aqui em cima vai ser o quê? Capital, que é 2.500, vezes a taxa, que é 6. Mais 3.500 vezes 4. Mais 4.000 vezes 3. Mais 3.000 vezes 1,5. Sobre o somatório dos capitais. 2.500, porque o prazo é o mesmo. 3.500, 4.000 e 3.000. De novo, olha só. Eu não precisava ter usado todos esses zeros, igual eu falei na outra. Eu poderia ter tirado aqui, aqui, aqui e aqui, ó. E feito, olha, 25 vezes 6, 150. Mais 35 vezes 4, 140. Mais 40 vezes 3, 120. Mais 30 vezes 1,5, 30 vezes 1,5 dá 45. Sobre a soma dos capitais, ó. 25 com 35, 60. Com 40, 100. Com 30, 130. E aí vai dar o quê? Fazendo essa conta, vai dar exatamente 3,5%. Feito. Entendeu? Então, não há necessidade de fazer esse tanto de cálculo. Dá para ser feito simplificando, usando tabuada em si. Ok? Pode deixar aí um pouquinho que eu vou apagar o lado de cá, enquanto o pessoal copia lá. Muito bem. Continuando. Olha só. Durante quanto tempo se deve emprestar certa quantia a juros simples para que 12% ao ano, para que ela triplique? Então vem cá, anota aí, slide 396. Isto, vou escrever aqui do lado, ó. Slide 396. Eu sei quanto que eu apliquei? Não. Então, capital
é 100, por exemplo. Eu quero que a quantia triplique, então o montante vai ser 300. Se eu entrei com 100, o meu montante é 300, eu ganhei juros de 200. Ora, bolas, juros é capital vezes taxa vezes tempo. Então, ó, juros de 200, capital de 100, tá certo? A taxa, quanto que é a taxa? 12% ao ano. Posso colocar 1% ao mês? Então, 0,01. Tudo bem? Esqueci de anotar, ó. Taxa 1% ao mês. Vezes N. 0,0. Então, N vão dar 200 meses. 200 meses equivale a 16 anos e 8 meses. Ok? Muito bem. Muito bem, pode passar. Não, pode deixar, deixa mais um pouco. Passei. Pode voltar, então. Questão 2. Calcule o capital que deve se emprestar à taxa de 6% aos juros para obter 6.000 de juros em 4 meses. Ora, juros, 6.000. Tempo, 4 meses. Taxa, 6%, então é 0,6. Juros, não é capital, vezes taxa, vezes tempo, morreu, né? 6.000, o capital eu não sei, 0,06, 4 meses. Certinho? Fazendo a conta, vai dar um capital de 25.000 e fim. Vou apagar o lado de cá para a gente dar continuidade. Deixa eu só pegar a lista aqui. Me fazer o exercício da lista que eu marquei. Peraí. João pagou 40% da dívida que tinha junto ao banco. Mais tarde, quitou o saldo, pagando sobre seu valor 15% de juros simples. Sabendo que os juros foram de R$ 27,00, qual é o valor da dívida? Então, vamos lá. O que ele pagou? Slide 398. O que ele pagou? Ele pagou 40% da dívida que tinha junto ao banco. Mais tarde, quitou o saldo. Então, ele tinha 40%, então ele ficou devendo 60%. Ele, pode jogar aqui, quitou o saldo, tá certo? Pagando sobre esse valor, sobre o seu valor, 15% de juros simples. Esse juro equivale a R$ 27,00. Então, quer dizer que 15% vale R$ 27,00.
100%, que é o restante da dívida, vai valer X. Então, ó,